Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário você está vendo o nosso vídeo. Seja bem-vindo à nossa análise de fechamento. Meu nome é Nivaldo, sou aqui da BR Capital. Bom, hoje nós vamos estar falando aí de 6 papéis: Petrobras, Vale, Bradesco, Ambev, Itaú e o índice WINV23. Certo. Começando então com o índice WINV23, hoje tivemos uma alta de 1,39, tendência forte para cima, né? O mercado se agradou aí com as movimentações, com as notícias do dia e foi só tendência de alta, né? Então tivemos aí já uma movimentação mais positiva. Então, vamos falar primeiro do índice, né? Trazendo aqui o gráfico diário, né? Como a gente viu aqui mesmo, né? Puxou aqui para cima, abriu aqui a estrada da tendência e não houve nenhuma evasão aqui nesse lado, ou seja, o preço foi de acordo com a estrada da tendência, na primeira linha, né? Ou seja, não testou a segunda linha e nem a terceira. Então, ou seja, o mercado hoje foi muito bom. Então, tendência forte de alta. Trazendo o gráfico diário, né? Para a gente analisar para amanhã a região que ele se encontra, né? Para a gente analisar a região que ele se encontra, das mínimas às máximas, e colocando aqui o 21R. Nesse momento, para a gente trabalhar aqui para cima, vou trabalhar aqui mais conservador, né? A abertura aqui no 0 a 0, abertura no 0 a 0 amanhã, certo? Abertura aqui no 0 a 0, acredito que ele possa. Vou colocar aqui uma abertura no 0 a 0 e uma correção. Eu estou falando da alta, né? Da parte de cima, né? A teoria de alta, né? Acredito que uma abertura aqui na região das máximas, né, que já no 0 a 0 mesmo. Então estou falando aqui da parte de cima. Uma correção aqui curta, né, nessa região, nas linhas aqui da tendência. Estou falando da parte alta, certo? Uma correção talvez aí um 0,10, um 0,30 de queda, certo? Uma correção nessas médias aqui, para depois fazer aqui o movimento para cima, né? Então, movimento para cima. Então, estou colocando aqui mais conservador a parte de cima, né? Um pouco mais conservador aí na parte de cima, né? Então, colocando mais conservador para a parte de cima, isso. Então, a abertura aqui em cima no 0 a 0, uma movimentação curta aqui, pequena aqui nos 300, um 0,30, aqui nas médias aqui na estrada da tendência, né, para vir aqui nessas três linhas aqui. Então estou colocando mais conservador, um pouco a correção até o 116, vou colocar aqui até o 190, né, até o 116, 0,95, esse número que eu fiquei olhando aqui hoje. Então, uma correçãozinha assim curta nessas linhas para depois dar continuidade. Então, estou colocando aqui, isso aqui na teoria de alta, uma correção aí de 0,5% de queda, acredito que será possível sim, né? Então, se estou falando de alta, correção até aqui, certo? Lembrando que dessa linha verde até o 115.920 aqui para cima ainda está na parte alta, né? Certo. Agora vamos falar aqui da queda, né? A parte de baixo aqui para a parte de baixo. Então eu vou colocar aqui o divisor de águas, né? Na parte de queda eu vou colocar aqui ele abrindo aqui, né, por volta aqui na região aqui dos 50%, certo? Uma região aqui de 50%. Acredito aqui no 57, 50, pela movimentação que teve hoje, ele pode ter defesa. Então ele abrindo aqui no 115.600, acredito que ele venha aqui testar o 117 bola, né? Já é a região do lado alto aqui. Então vou estar colocando aqui como a parte principal aqui, o teste, as regiões de testes vai ser a abertura aqui no 50%, uma movimentação de alta até a região aqui do 115 até a região dos 116 mil. Então
Eu vou estar colocando como divisor aqui em cima, essa região dos 116,095, né? Então, como o mercado ele ainda está comprador, pode ser que tenha uma boa briga aqui em cima para poder descer. Então, nesse caso, a divisão aqui, acredito que a região que eu posso estar colocando vai ser aqui essa briga aqui no 0,95, né? No 0,95, que quando eu trago o diário, essa região aqui, essa região que passou aqui, ele pode vir para testar aqui, que é a ponta dessa vela aqui do dia anterior, né? 116,095, né? Então, essa é a teoria que eu estou acreditando, que ele volta a testar aqui o 116,095, a ponta dessa vela aqui. Então, eu vou estar colocando dessa forma. Então, a divisor aqui, a disputa, eu acredito que vai ficar aqui no 116,095. Então, ele volta por aqui, eu acredito, para poder decidir qual lado, né? Então, de baixo para cima vai haver, eu acredito que vai haver esse teste aqui, passando um pouco aqui, entrando no lado do comprador ainda, né? A partir do 115.900 aqui está no lado do comprador, né? É a parte de cima. Então, ele vai estar invadindo aqui o lado do comprador para dar uma ideia de compra, para depois ele dar essa puxada para baixo, se for realmente para baixo, né? E é isso. Então, a parte do estudo do índice é essa. Então, estou colocando aqui a disputa aqui no virar das linhas aqui, né? Na região do 116,095. Então, a disputa vai estar aqui dentro, né? Nessa região aqui, né? Aqui. É isso. Falando de Petrobras, Petro 4, eu falei ontem que era a probabilidade maior para cima. Se não houvesse aí a alta, ela teria aí um 0,75 de queda, né? Colocando no diário, um 0,75 de queda seria apenas aí para se segurar. Então veio aqui, realmente veio lá no 0,75 conforme eu falei, né? 0,74, eu falei no 34,70. Não, 0,75, 34,24, né? Então foi a mínima 34,21, foi lá, né? E voltou e fechou com 0,20 de queda, né? Ou seja, quase no mesmo local, né? Fechou aí quase no 0 a 0. Para Petro, segue bonito ainda para alta. O estudo da alta continua o mesmo, né? Continua o mesmo. E para baixo também vou deixar o mesmo, né? Que se ele for para cair, eu vou colocar aqui nesse caso a Petro, visto houve um enxugamento na compra, então amanhã pode botar mais outro candle, então eu vou deixar o mesmo estudo, 34,24, 34,24 e 34,91. Vou deixar o mesmo estudo, maior probabilidade de alta. Como não houve quase nenhuma movimentação, vou deixar o mesmo estudo para amanhã. Vale 3. Deixa eu voltar aqui em Petro 4. Isso. Ok. Então, deixando aqui um pouco maior, conforme eu informei, 34,24 e 34,91. Isso mesmo, permanece a mesma medida. Vale 3. Situação do Vale 3. O gráfico está mais abaixo. 1,52 de alta. Situação de Vale. Situação de Vale ontem eu deixei para ambos os lados, né? Eu fiquei neutro, né? Então, escolher o lado aqui para cima, então, ou seja, alta aí de 1,52, né? Bem maior aí do que o 6635, né? Fechou em 6670, né? Então a Vale ela tá no meio da lateralização, tá no meio da lateralização longa, né? Então, tá no meio da lateralização longa. Para cima tem alvo, tem aí mais 1%, né? Vou deixar aqui curto para amanhã, nesse caso aí no 67,34 para cima. Se for para baixo, vou deixar aqui na região no centro aqui da lateralidade, eu vou deixar aqui o 66, o fundo aqui dessa corpo dessa vela aqui, fica ainda 1% até 1%, né? Então fica aqui no 6607 e 6734, né? A Vale não decidiu estar aqui no meio da lateralidade. Não opera Vale, é só mesmo para ter um parâmetro na hora aí de comprar ou vender o índice futuro, né? Trazendo aqui neutro, né? Vale 1% para ambos os lados, está no meio da lateralização, jogando para um lado ou para o outro, está no meio. Trazendo aí BBDC 4, os bancos, né?
Os bancos puxaram bonito para cima. Ontem eu falei neutro, né? Com maior probabilidade para baixo. O banco eu deixei aqui 1% para ambos os lados, né? Isso. Então o banco subiu 2,37, o Banco Bradesco, né? Estava devendo a região de testar também os topos está fazendo uma, como se chama, deriva, né? Então tá na deriva no diário, então tá devendo o teste da deriva, então o Bradesco ainda tem aí mais alvo para cima para testar o topo da deriva, né? Estou colocando curta aí para o Bradesco, nesse caso vou colocar aqui para cima, ainda tem aí por volta de 1,5. Ele pode tentar testar aqui essas linhas que seria a região do topo da deriva, né? Claro, tá feio o papel, continua feio ainda no papel, mas mesmo assim eu vou colocar aqui até 1,40 para cima para testar aí o topo da deriva, né? Topo dessas regiões de topos da estrutura de deriva. Para baixo, se não for na impossibilidade, aí tem alvos também para baixo. Vou colocar aqui o fundo aqui dessa região, né? Então aqui até 1,15 para baixo. Então segue aqui entre o 14,08 e 14,45. Tá olhando para cima, tá olhando aqui para testar que a estrutura de deriva. Ó, tem aqui um branco aqui, fez aqui igual anteriormente e pode estar tentando fazer essa estrutura que fez aqui nos dias anteriores aí, né? Essa microestrutura. Então, nesse momento, olhando para a situação, vou colocar como maior probabilidade de testar essa estrutura para cima. Então, o Bradesco eu vou colocar curto para baixo, né? Um 0,88 com maior probabilidade para cima, mais 1,30, olhando aqui para a visão de deriva, né? Deriva, né? Então, dele montar essa deriva, né? Igual fez aqui. Então, olhando nessas linhas brancas, ele montou essa estrutura. Então, nesse momento, está tentando olhar para essa deriva. Então, o Bradesco tem probabilidade de dar mais alguma coisa para cima, né? Então, vou colocar entre 14,11 e 14,45, maior probabilidade de montar essa estrutura da deriva, de subir mais um dia para estar fazendo esse processo, igual fez aqui, aqui e aqui, né? Então, tem probabilidade aí maior, um pouquinho mais para cima, para montar a estrutura de deriva, né? Essa estrutura grande aqui, né? Itube 4, alta de 2,64, fortíssimo para cima, então segurou nas mínimas, né? Segurou aqui nas mínimas. Para Itube estava como neutro, né? 1,20 para ambos os lados, estava como, quer dizer, daqui para cá, o Itube estava com maior probabilidade para baixo, e na impossibilidade ele se segurar aqui e montar essa estrutura aí com 1% para cima, né? Seria segurar aqui, né? E se segurou e passou, né? Então também trouxe também a ideia de estrutura também deriva, né? Tem aqui as estruturas, né? Fez esse, fez mais esse, a porrada foi grande aqui para cima. Pode trazer aí um candle curto para amanhã, né? Um candle curto para amanhã. Nesse caso, olhando para a situação aqui, vou colocar aqui para Itube 0,90 para ambos os lados. Acredito que depois dessa estrutura, do que ele fez aqui, foi o movimento e está chegando no topo da deriva, né? Então está movimentando como deriva também, assim como o Bradesco. Aqui está um pouco mais bonito, né? Que se segurou os três aqui embaixo, né? Ou seja, vou colocar mais curto para o Banco Itaú, né? Mais curto 0,90 para ambos os lados, para botar um candle de lado aqui nessa estrutura. Tá olhando um pouquinho para cima, mesmo tendo subido 2,64 para a estrutura de deriva, né? Então 27,01 e 27,50, né? Nesse ele botou um verde aqui, né? Quando fez esse, colocou mais um aqui. Quando fez esse, colocou mais alguns aqui, né? Então, nesse caso, ele pode estar tentando aí montar essa estrutura de deriva. Então, tem probabilidade neutro, mas aí olhando para colocar mais um para cima aqui para montar a deriva. Então, 0,90 para ambos os lados, 27,01 e 27,50. Ambev 3, situação da Ambev 0,08 de alta, praticamente 0 a 0. O papel estava feio, estava olhando para baixo.
tentou subir, deu uma porradinha para cima, olha, quase 1%, né? Olha, tentou subir quase 1% de alta, praticamente, não, movimentação boa aí, olha. Chegou daqui, dá praticamente 1,10, né? Houve um enxugamento de vela, a defesa de venda já na hora do leilão mesmo, né? Uma defesa de venda ali próximo do leilão para fechar feio, então fechou feio, tá aqui nas mínimas, colocou um 0,08, pequeno sinal, mas muito pequeno, o papel tá muito feio. Qual a situação da Ambev? O mesmo estudo, né? Então 12,84 e 13,07. Então fez alvo para cima aqui no estudo pequeno, né? Conforme eu coloquei aqui, né? Né? Era maior probabilidade para baixo, né? Isso na impossibilidade de um 0,75 para cima. Na realidade, a Ambev ele jogou para cima e defenderam aqui a venda. Foi uma defesa forte, né? Ficou feio, né? Com esse enxugamento de vela. Nesse caso, parece com isso aqui também. Então, vamos ficar atento porque daqui, ó, jogou mais um para cima e jogou outro, né? Então, pode estar esperando um momento de testar, de montar a deriva, né? Ela vinha de deriva, mesmo estando muito feio, né? O papel vinha como deriva algum tempo atrás, estava com estrutura, jogava até as linhas, aqui também jogava até as linhas e aqui puxou um pouquinho mais, né? Puxou um pouquinho mais. Pode estar devendo isso. Então não vou mudar para a Ambev, segue o mesmo estudo, né? 12,84 até 13,07, né? Fechou no 0 a 0, então só aguardar aí a decisão. Não venderia nessa região, né? É uma região de muito risco. Tentar vender aqui sempre foi um papel de defesa, mas nesse momento está muito feio. Mas quem já está vendido é só ir organizando os stops aí, se defendendo o ganho, né? Mas nesse momento é aguardar, então o estudo é esse. 12,84 e 13,07 é uma região aí complicada, é aguardar a decisão, né? O papel segue feio, tendência de baixa, né? E então fica aí no 12,84 e 13,07. Com esse enxugamento que ocorreu daqui para cá, trouxe probabilidade de mais queda, né? Então segue o mesmo estudo, né? A probabilidade que eu estou colocando aqui é maior para baixo. Se for olhar aí, segue a mesma de ontem, né? 1,20 para baixo, para cima pouca coisa, né? Para cima agora encurtou aí quase nada, estamos aí com 0,55 para cima, pouca coisa, que eu estou acreditando mais na baixa, né? Mas na impossibilidade possa colocar um candle aí curto, né? Aí para cima, né? Então é isso. O estudo é esse. Voltando aqui no índice, né? Para a gente concluir. Então é isso. Estou colocando aqui, analisando os papéis, que vai ter uma linha dura aqui no começo do dia, né? Aqui acredito que nessa região do 116,095 eu acredito que vai em algum momento vir até aqui, né? No 116,095 e ter a briga aqui para depois ele virar e decidir se vai continuar ou se vai aí enxugar a vela, né, puxar aí para baixo aí para corrigir a alta de hoje. Mas a decisão eu acredito que está bem aqui no 116,095, né? É isso. Então é aguardar amanhã, acompanhar o desenrolar dos papéis, das notícias para a gente tomar a melhor decisão e tirar dinheiro no mercado. Então é isso. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa o like, ajuda o nosso canal a crescer e a se desenvolver. Um abraço a todos, valeu, tchau.